E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre uma empresa top. Ela vai fugir um pouco dessa linha de empresas pagadoras de dividendos, porém ela é uma empresa que ela entrega muito retorno ao longo do tempo para os acionistas. A gente vai falar sobre as ações da Equatorial Energia. Se você curtiu, dá o like, se inscreve no canal e é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimento. Bora lá! Bom, galera, antes da gente ir pro vídeo, eu vou dar uma introdução para vocês conseguirem entender. O que é a Equatorial Energia? Ela é uma holding. O que é uma holding? É uma empresa que investe em outras empresas, ou seja, ela não tem uma função operacional como prestar um serviço ou vender um produto. Ela pega capital e compra participações ou compra a totalidade de negócios e ela começa a participar da lucratividade desses processos, beleza? Então ela era muito mais focada no segmento de energia elétrica, bem direcionado para o segmento de distribuição, porque para quem não sabe, você tem a geração de energia, que é onde se gera essa energia de forma de hidrelétricas, eólicas e tudo mais, a transmissão, que faz a transição da geradora para as distribuidoras, e as distribuidoras, que são as empresas que direcionam para nós, consumidor final, essa energia. Então a Equatorial, ela é muito voltada para o segmento de energia elétrica, principalmente na parte de distribuição. Porém, ela está fazendo um pouco de diversificação, tanto em transmissões quanto em entrando em área de saneamento. E a gente já vai dar uma olhada. Mas para você entender essa pegada de geração de valor ao longo do tempo, é porque ela pega empresas que talvez estejam com muitas dívidas, estejam em recuperação judicial, estão precisando fazer um turnaround, ou seja, mudar a sua operação para começar a gerar resultados positivos e entregar lucratividade ao longo do tempo. E como ela tem essa expertise em estruturar essas operações de distribuição, principalmente de energia, e claro, e em outras áreas, até por isso que ela está diversificando, ela utiliza essa expertise para pegar essas empresas em momentos ruins, que talvez se a empresa não fizesse essa aquisição, essas empresas viessem até a quebrar, ela entra, adquire, comprando participação ou totalidade, reestrutura os processos e começa a entregar rentabilidade ao longo do tempo. Vamos entrar aqui no site de RI da Equatorial só para a gente ver rapidinho como que funciona a companhia, beleza? Quando a gente clica aqui no histórico e perfil corporativo, a gente consegue ver, ó, a Equatorial Energia é uma holding multi-utilities com atuação nos segmentos de distribuição através da Equatorial Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas e outras duas, transmissões com 8 projetos 100% concluídos e a intensa linha operacional que cruza os estados de Tocantins e Goiás. Saneamento através da Companhia de Saneamento do Amapá, que aqui já entra naquela parte de diversificação um pouco de portfólio que a gente já estava comentando, o que também fica interessante, principalmente por mais que a gente já vai comentar um pouco essa questão de, mas você falou que ela não paga dividendos, mas ela investe no segmento de energia, está investindo no segmento de saneamento. Funciona esse negócio? Porque ela investe em segmentos perenes que geram um alto fluxo de caixa, mas ela não distribui. Calma que a gente já vai trocar essa ideia, mas aqui a gente já consegue ver que ela está fazendo essa diversificação. Então aqui, saneamento através da Saneamento Amapá, geração renovável através da Ecoenergia e Enova, comercialização através da Hélios, serviços através da Equatorial Serviços. Ou seja, a gente já viu que ela tem diversas linhas de negócio, fazendo uma diversificação entre estados e tudo mais, e que aparentemente ela está fazendo uma migração, tanto diversificando dentro do segmento de energia elétrica, com posições em transmissoras, geração e tudo mais, quanto indo para uma parte de saneamento. Aí aquela questão que você falou, pô, mas careca, é segmentos perenes que tem uma autodistribuição de lucro por conta de ser energia elétrica, saneamento, gera um alto fluxo de caixa. Por que essa empresa ela não paga? Justamente por esse processo do seguinte, como ela é uma holding que ela investe em outras empresas, a prioridade dela é fazer o quê? Fazer um processo extremamente eficiente nessa gestão de processos das empresas que estão em uma situação complexa de dívida ou em processos de turnaround. Fazer com que essas empresas entrem em uma situação positiva, gerem muito fluxo de caixa, porque daí a Equatorial vai receber parte dessa lucratividade. Com essa lucratividade, ela pode fazer duas coisas, ou distribuir para os acionistas,
ou fazer o que ela sabe fazer de melhor, que é investir em negócios, recuperar negócios e aumentar a geração de fluxo de caixa ao longo do tempo. Então, ela não é uma empresa que ela tem como objetivo o pagamento de dividendos. Ela já deixou bem claro isso. Se você pegar para assistir algumas apresentações da empresa, pessoas já efetuam essas perguntas sobre perspectivas de aumento de payout para distribuir mais dividendos, e ela fala que o foco da empresa não é esse, que ela vai distribuir o mínimo obrigatório, que é na casa de 25%, porém que o objetivo dela como holding é utilizar essa expertise dela para desenvolver essas operações dos negócios e ir aumentando essa lucratividade ao longo do tempo. E, na minha opinião, isso é uma empresa extremamente atrativa, principalmente para o investidor de longo prazo, para aquela pessoa que olha para um fluxo de tempo de 15, 20 anos. Imagina você tem pessoas extremamente capacitadas em fazer recuperação de negócios, potencialização de processos e, ao longo do tempo, ela vai montando uma cesta com diversas empresas que foram recuperadas e tiveram seu fluxo de caixa positivo, e ela começa a ser retroalimentada por toda essa lucratividade. Em algum momento, pode ser que a companhia mude um pouco esse norte, mas não é o objetivo dela. Mas pode acontecer. Imagina que ela chegue em um momento onde ela tem diversas empresas dentro do guarda-chuva, ela já tem uma geração de caixa extremamente absurda, tão absurda que ela não consiga ter vazão para fazer investimentos em negócios. Então pode ser que ela se torne uma ótima pagadora de dividendos, caso isso ocorra, mas não é o objetivo da empresa. Mas a gente consegue pensar o seguinte, só dela fazer esse reinvestimento em novos negócios é quase que como se ela te desse o seu dividendo e você usasse esse dividendo para você comprar ações de outras empresas. Então a única diferença é que ela está fazendo essa parte por você, o que você poderia pensar que é extremamente atrativo, principalmente por conta da competência dessas pessoas que vão gerir esse portfólio. Mas é claro que você tem que analisar e ver se faz sentido. Aí você pode falar assim, pô, e os números? Como é que tá os números dessa empresa? Vamos dar uma olhada. Bom, a gente tá aqui no Status Invest. Se você ainda não utiliza, é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimento. Vamos dar uma olhada aqui na Equatorial Energia. Ó, ditei tudo bonitinho aqui pelo jeito. Aí, para quem não conhece, o ticker dela é EQTL3, beleza? Ela já chegou à máxima de 27,57, mínima de 21,35 e o preço atual de 23,05. Não que isso sirva para você tomar decisão, é apenas para a gente ver como que foi o comportamento de valorização ou desvalorização das ações ao longo do tempo. Aqui na parte de dividend yield, a gente já consegue ver o seguinte, é um dividend yield baixo quando comparado com outras empresas pagadoras de dividendo. 2,78 é extremamente reduzido, mas você tem que gerar aquela percepção que eu te falei do seguinte, você não está ganhando dividendo no seu bolso, mas a empresa está reinvestindo e potencializando esse capital, e ao longo do tempo isso tende a gerar muito mais valor do que talvez se ela te pagar esse dividendo, que às vezes você ainda nem reinveste, você talvez vai usar ele para consumir, o que você daí estaria matando essa possibilidade de multiplicação de capital. Mas isso daqui a gente pode levar em conta que se tivesse sido distribuído na totalidade do lucro, seria um dividend yield de 10%. Então imagina se ao longo do tempo, conforme essas empresas vão gerando esse aumento de fluxo de caixa e ela decida pagar dividendos, você poderia ter uma ótima pagadora de dividendos daqui 15, 20, 30 anos. Eu entendo que é uma percepção de tempo complexa, principalmente para a gente que é imediatista e curto prazista, porém é interessante da gente olhar sobre essa ótica porque a empresa vai trazer, se ela continuar entregando esses resultados com eficiência, trazer um grande ganho de cota, por mais que talvez não pague dividendos. Quando a gente chega aqui na relação de preço-lucro, uma relação preço-lucro extremamente atrativa de 6,64. Se a gente olhar, que seria o tanto de tempo que se ela distribuísse os 100%, ela pagaria o investimento. Pô, então em 6,64 anos ela gera uma lucratividade que seria capaz de recomprar a própria empresa. Então a gente já consegue ver que ela é extremamente eficiente nesse processo e que as métricas sempre foram um pouco mais elevadas, ó, 15, 13, 16, aqui um momento atípico, mas elas sempre tiveram mais elevadas. Quando a gente vem na parte de distribuição de lucro, é isso que nem a gente comentou, não existem muitas perspectivas de aumento, fica nessa casa de 1,5 a 4, beleza? Mas o que é interessante da gente ver essa parte de ROI aqui, ó,
que seria o retorno sobre o patrimônio. Olha a casa de ROI de 22, em alguns momentos 16, 17, mas olha isso, entregando 30% por 3 anos consecutivos, 30% de ROI. Isso é extremamente interessante, ó. Aumento de receita de 25%, aumento de lucratividade de 40%. E você tem que imaginar que existem diversos processos ali em turnaround, melhorando essa gestão operacional, e vão começar a gerar mais fluxo de caixa ao longo do tempo ainda, o que traria resultados mais interessantes para a empresa. Quando a gente vem aqui na parte do payout, só para a gente estar comprovando o que a própria empresa fala de questões de distribuição reduzida, beleza? Aqui ele não tinha puxado a hora que eu coloquei no 10, mas ó, a gente consegue acompanhar que ela mantém essa casa dos 25% de payout. E aqui, quando a gente vê a questão de aumento de lucratividade, custos e lucro da empresa, olha como que o resultado de receita dela vem se aumentando. Em 2012, ela tinha uma receita líquida de 2,8. Em 2018, ela já tinha 11 bi. Em 2021, ela fechou com 24 bi. Então, ela tem uma potencialização muito grande de geração de caixa ao longo do tempo. É claro que a gente está olhando aqui um número fechado. Isso daqui pode ter, às vezes, algum resultado não recorrente, ou seja, algo que não ocorreria de uma forma recorrente e ocorreu de forma pontual e distorceu o resultado. Porém, a gente consegue ver que a empresa ela tem um alto potencial de multiplicação de caixa. Ou seja, é uma empresa com uma ótima gestão de recurso, ela faz investimentos interessantes, ela já tem essa comprovação por conta dos investimentos que foram feitos no passado e trouxeram esse retorno. Ou seja, ela é uma empresa que ela gera uma credibilidade de que ao longo do tempo ela possa vir a dar continuidade nesses processos. E ela está diversificando o portfólio e principalmente em áreas de infraestrutura ali do país, uma parte de energia elétrica, parte de saneamento, e a gente pode esperar talvez coisas novas da empresa. Ela pode começar a investir em realmente outras coisas que a gente nem imagine. Por ser uma holding, ela vai olhar o recurso, ela vai olhar no que ela é boa, ver se tem oportunidades de fazer essa aplicação de recurso e ela vai fazer. Então, se você achar ela interessante para sua carteira, tenha esse viés de médio a longuíssimo prazo e não espere dividendos dela. Espere que ela entregue um ROI interessante, espere que ela tenha um aumento de lucratividade muito grande ao longo do tempo. E tome um pouco de cuidado, porque ela, por ser uma empresa que faz fusões e aquisições, ela tem uma tendência de talvez ter uma dívida mais elevada. Mas ela já mostrou que ela tem uma ótima gestão desse recurso e que ela consegue equilibrar muito bem. Mas por conta disso, você também tem que não só ficar extremamente otimista, mas pensar, bom, ela tem uma dívida mais alta porque ela participa de aquisições de empresas que talvez estão em momentos complexos ou endividadas e tem um pouco desse risco por trás. Então, gerencie bem seu risco, faça uma análise, veja se encaixa com o seu portfólio de, poxa, eu não gosto de empresa que não paga dividendo, então talvez não faça seu perfil, mas se você gosta dessa gestão de recurso, de reinvestimentos em novas empresas e uma potencialização de lucro no futuro, ela pode ser talvez uma opção. Mas é claro que nada do que foi dito aqui é uma recomendação de investimento, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Se você tem alguma sugestão de empresa pra gente estar trazendo aqui, deixa aqui nos comentários que a gente vai trazer. E se você curtiu esse vídeo, dá o like, se inscreve no canal, compartilha com o coleguinha, dá essa moral aí pra nós e valeu!